Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Thaís Castro Alves, sou a nova residente do curso de Geografia. Hoje é o nosso primeiro encontro de muitos. O nosso tema de hoje é sobre as intervenções humanas na dinâmica climática. Então vamos lá? Essa semana a gente vai refletir um pouco sobre as consequências das nossas ações, das ações humanas para o clima. Como a gente pode perceber na imagem ao lado, a foto da jaguatirica morta por conta de incêndios na região de Pocuné, no Mato Grosso. Infelizmente, ações como essa que a gente acabou de ver na imagem são muito prejudiciais para a natureza. Muitas das vezes elas são destrutivas, ou seja, destrói a natureza. O desmatamento, as queimadas, a poluição do ar são as principais ações humanas que podem interferir nas questões climáticas. Como consequência disso, como toda ação tem uma consequência, essas consequências podem vir como chuvas ácidas, ilhas de calor, efeito estufa e entre outros. O desmatamento ele influencia diretamente no clima da sua cidade, da sua região, do nosso planeta em geral. Então, a retirada da vegetação, ou seja, o desmatamento, a retirada de árvores, a queima de árvores, no caso das queimadas, elas podem afetar o retorno do vapor da água para a atmosfera. Isso vai fazer com que facilite a ocorrência de uma erosão do solo e coloca as espécies de animais, as espécies dos vegetais em risco de extinção. Então, a queimada é um método usado na prática do desmatamento, que eles colocam fogo para poder queimar aquela vegetação, e isso vai contribuir com o efeito estufa. E esse efeito estufa ele é apontado como responsável pelo aquecimento global, que a gente vai entender nos próximos slides. O efeito estufa, como a gente pode tá dando uma olhada aí na imagem, esses raios solares eles vão atravessar a atmosfera, que aquece o planeta. A atmosfera é essa parte em azul e os raios solares essa parte laranja e amarelo que está atravessando o Sol. Parte desse calor ele é refletido e volta para o espaço, como vocês podem ver nessa seta laranja. Porém, parte do calor ele é reabsorvido pela atmosfera. E aí tem os gases carbônico e o metano, que eles sendo novamente, vai ser novamente enviado para a Terra, e dessa forma a temperatura do planeta vai permanecer estável para que exista vida nesse planeta. Porque se a temperatura elevar muito, vai ser prejudicial para os seres vivos que habitam esse planeta. Por isso que essa temperatura na atmosfera ela tem que permanecer estável. Só que o que está acontecendo? Hoje em dia, com a grande industrialização, com a utilização de combustíveis fósseis, a queima das florestas, a pecuária com a criação dos gados e entre outras coisas, esses gases eles estão sendo jogados na atmosfera e eles intensificam esse efeito estufa, fazendo com que a Terra ela aqueça mais que o normal. Então, vai existir diversos fatores que podem aquecer ou esfriar a Terra. Entretanto, todos os fatores, exceto o efeito estufa, eles têm um padrão histórico. Só que o efeito estufa ele não tem. Por quê? Porque ele é o único efeito que nós humanos podemos controlar através das nossas ações. Temos a chuva ácida, que é causada pela poluição da atmosfera, por causa de queimadas, combustíveis fósseis,
emissão de poluentes das indústrias e entre outras coisas. E essas substâncias químicas, uma vez que elas são lançadas na atmosfera, elas vão reagir com a água e outras substâncias que vão ser lançadas na atmosfera, formando ácidos. Esses ácidos vão ser levados pelos ventos, certo? Que vão chegar na superfície através de chuva. Por isso o nome chuvas ácidas. Essas chuvas ácidas, elas podem prejudicar a agricultura, elas afetam florestas, rios, além da saúde dos peixes e a saúde também de nós seres humanos, causando doenças respiratórias, doenças como Alzheimer, Parkinson, hipertensão, e para crianças podem causar doenças associadas ao cérebro. Agora vamos comentar um pouco sobre as ilhas de calor. Como vocês podem observar, as ilhas de calor, ela é dada nessa imagem, por exemplo, na zona rural, a gente tem uma ilha de calor bem baixa, tá vendo? Ela tá no 30 graus Celsius. Só que quando a gente chega aqui no centro urbano, onde tem grande quantidade de indústria, ela tá lá em cima, em vermelho, tá vendo? 33 graus. Então, essas ilhas de calor é o nome que se dá a esse fenômeno, que ele pode ocorrer principalmente por causa do grande índice de centros urbanos, de urbanização. Como, por exemplo, a gente tem a grande cidade de São Paulo, que é considerada uma ilha de calor. Por quê? Porque nessa cidade ela tem grande concentração de asfalto, tem ruas, tem avenidas, ela tem grandes construções, ela tem grandes indústrias, o que vai concentrar muito calor nessa cidade e vai fazer com que a temperatura ela fique acima da média dos outros municípios que não são tão urbanizados como São Paulo. Tem outros fatores também que favorecem o aquecimento da temperatura nos grandes centros urbanos, como, por exemplo, a pouca quantidade de florestas, a pouca quantidade de árvores e plantas nessas cidades. Então, a formação dessas ilhas de calor no mundo, elas são bem negativas para as questões ambientais, para o meio ambiente em geral e podem favorecer, sim, o aquecimento global. A nossa atividade de hoje terá três questões. A primeira, a gente vai analisar a imagem e ler as informações que estão abaixo. A gente vai analisar toda essa imagem, que tem esse carro, que tem essa fogueira, o sol, todas essas questões que a gente já viu na aula, vai ler junto com essas informações que está ao lado e vai responder a seguinte questão. Caracterize esses fenômenos e explique como as ações humanas podem agravá-los. A segunda questão, explique como são formadas chuvas ácidas. Aí vocês vão explicar o porquê é formada a chuva ácida e como. E, em sua opinião, o que deveria ser feito para reduzir as ilhas de calor nos grandes centros urbanos. Vocês vão dar uma olhada novamente na parte que a gente tratou sobre as ilhas de calor e vai dizer qual é a sua opinião, o que você acha que deveria ser feito para reduzir esses efeitos. Certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. Um abraço.